nome é Silvio Carlos Valentini, eu sou professor e autor do livro Espetáculo das Vendas. Bem, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre como melhorar os resultados de vendas. Primeiramente, é importante a gente entender como é que funciona o processo de compra e venda. Então, o processo de compra e venda, ele inicia, primeiramente vamos com o processo de compra. Um cidadão, quando ele deseja comprar um determinado produto, ele sente uma necessidade. Essa necessidade, ela influencia, ou melhor, essa necessidade é influenciada pelos aspectos situacionais, pelos aspectos de marketing e pelos aspectos sociais. Então, a gente tem a influência de compra de um cidadão, ela está ligada aos aspectos situacionais, que é a situação que faz com que o cara vá procurar um determinado produto, com que a pessoa vá procurar um determinado produto. As influências de marketing, que são ligadas a todas as propagandas e recursos colocados na mídia, que faz com que preço, praça e condições essas que o consumidor venha a ter mais desejo ou menos desejo de adquirir um produto e, por fim, as influências sociais, que são os aspectos ligados a como ele se sente na sociedade, como ele quer pertencer a essa sociedade a partir da aquisição daquele produto. Esse processo de compra iniciado, o consumidor, o comprador, ele sai à procura de um determinado produto, então ele sai pesquisando o preço. Essa é a primeira ação dele. Após ele pesquisar os preços, ele começa então a comparar as informações pesquisadas. E aí ele começa a sofrer a influência dos aspectos de marketing, dos aspectos sociais e dos aspectos situacionais, que vão valorizando, intensificando essa procura ou não. Feito essa pesquisa, ele faz a análise das informações e aí ele toma a decisão de compra. Aí ele compra um determinado produto. No momento seguinte ao da compra do produto, ele tem o fator da pós-compra. No pós-compra, então, ele tem ou a decepção por ter comprado um produto errado, ou ele tem a satisfação. Automaticamente, a sensação dele pós-compra é a sensação de que, será que eu fiz um bom negócio? Será que eu não fui prejudicado? Então, na verdade, quando o consumidor compra um produto, ele quer fazer uma boa compra. Do outro lado, o vendedor, no processo de vendas, primeiramente ele tem várias possibilidades de vender esse produto para determinados clientes, mas ele não conhece esses clientes. Quando o vendedor sai à procura dos clientes, ele vai na bacia das almas, que a gente chama, né? Todo o universo ele vai identifica quem seriam os suspeitos que poderiam adquirir aquele produto. Identificados esses suspeitos através de listas, de endereços, cartões de visitas, eles qualificam esses suspects em prospects. Classificado esses em prospects, eles começam a desenvolver diversas ações buscando fazer com que o cara se torne um cliente. E assim começam a emitir propostas, enviar e-mail, ligar, fazer visita, e assim eles vão buscando cada vez mais um relacionamento com o cliente que vai fazer com que feche ou não o processo de venda. Um vendedor, para ele ser bom, ele precisa ser um cara agradável, precisa ser um cara dinâmico, persistente, ativo, empreendedor, que vai atrás dos clientes. Uma das características principais é que o vendedor precisa ser um cara comunicativo. E nessa comunicação, a gente diz que ele tem que se comunicar de forma adequada. Isso é a dica principal para vender mais. Ele deve ser um cara que tem ouvidos de elefante e bico de passarinho. Por que ouvido de elefante e bico de passarinho? Porque o elefante é um cara que ouve, um animal que ouve muitíssimo bem, tem uma orelha muito grande. E o passarinho é um
bichinho que não fala muito. Ele assovia e ele agrada as pessoas. O ouvido de elefante vai fazer com que o vendedor ouça muito atentamente aquilo que o cliente tem para dizer. E o bico de passarinho vai fazer com que ele fale no ouvido do cliente apenas aquilo que o cliente quer ouvir, de forma agradável e prazerosa. Bem, e o segredo final é o seguinte: tem que ter o bico de passarinho, tem que ouvir como elefante, mas não tem que ter a tromba do elefante, porque a tromba do elefante vai assustar os clientes. E por fim, eu quero dizer que na atual fase da nossa cultura, somos todos elefantes brancos em lojas de cristais no trato com as pessoas. Então, por isso eu falo para vocês tomarem cuidado para ouvirem como um elefante, mas não serem elefantes, porque senão vocês vão quebrar toda a loja de cristal. Ok? Obrigado. Yeah.